Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com, e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência, sobre as reflexões que eu andei fazendo por aí, porque eu não sou economista, então não espere um vídeo complexo e profundo, cheio de economiquez, não, muito pelo contrário, fazer um vídeo simples e reflexivo. É isso que eu quero, aquilo que eu entendi sobre o assunto. Porque eu posso não ser economista, então não saber as derivações, os conceitos, os cálculos sobre economia, etc. Mas eu sou filósofo e eu gosto de, antes de sair falando, pesquisar, tentar entender, tentar fazer o exercício da tradução para a minha linguagem, de forma que eu consiga compreender o assunto e plantar a sementinha na dúvida de todo mundo. Então é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Se você quiser dialogar comigo, quiser refletir comigo, tenho certeza que quer. Afinal, se você não é um youtuber rico e milionário que não paga a previdência e vai viver dos seus louros para o resto da vida, é melhor assistir, pois isso impacta diretamente você. Assista até o final, roda a vinheta. A primeira coisa que você tem que saber é que ser contra a este modelo de reforma da Previdência que está sendo proposto aí pelo governo Michel Temer não é uma questão ideológica. Tem gente que acha que tem muita gente na rua levantando bandeira, se dizendo que é contra, porque é partidário do PT, porque é de esquerda, e definitivamente não é isso. Embora eu sei que tem muita gente que está aproveitando a oportunidade para erguer a bandeira do PT, para erguer a bandeira da esquerda. E essas pessoas estão fazendo isso errado. É só politicagem, é só querer se aproveitar mesmo. A reforma da Previdência ela vale para todo mundo. Então não importa se você diga, eu sou de direita. Não importa se você é fã do Michel Temer, que você tem um quadro do Michel Temer na sua casa. Parece ridículo, mas tem gente que tem, né? Tem quadro lá do Michel Temer. Não importa, a reforma da Previdência vai pegar você e vai ser pior do que o que temos hoje, né? Então, não adianta ficar querendo achar que é Grenal, que se o seu candidato ganha, você ganha. Não, esqueça isso. O que você tem que pensar é, a reforma da Previdência vale para todo brasileiro, você é brasileiro, ela vai te atingir. Ponto final. Para alguns vai atingir muito mais, de uma forma muito pesada, e para outros, nem tanto. Cara, falando assim bem sincero, uma das coisas também que eu não consigo engolir nessa reforma, fazer uma pessoa que poderia se aposentar porque já contribui desde cedo, ou porque tem uma profissão que é reconhecidamente necessária aposentadoria especial, fazer uma pessoa que poderia se aposentar com 55, 56, 57, 58, 59, 60, fazer essa pessoa se aposentar com no mínimo 65, é meio que uma insanidade até para a economia do país, porque você está fazendo com que aquele posto de trabalho, geralmente o posto de trabalho técnico específico, né? Eu estou falando aqui de aposentadoria especial, que aquele posto de trabalho fique ocupado e fazendo com que um profissional novo, jovem, que poderia incluir na sua área, fique subempregado em um outro emprego. Não tem como ver uma maneira de enxergar isso como positivo para a nação, sinceramente. Porém, do outro lado da moeda, né, então se você não gostou disso que eu acabei de falar, fica calmo, fica tranquilo, ó, toma o cafezinho, toma o chazinho, porque, ao que tudo indica, ao que os números mostram, uma reforma na Previdência brasileira, em relação ao que temos hoje nossa Previdência tá indo, né? Legalzinho, até tá indo. Mas o que vai acontecer? Daqui a 15 anos, a situação já começa a se complicar. Daqui a 30, fica bem complicado. E daqui a 40, fica insustentável. Por quê? Como que funciona, mais ou menos assim, simplificando aí a previdência social? Tem gente até falando em sistema de pirâmides. Daí já é uma simplificação um pouco grosseira e um pouco ofensiva daqueles que, talvez por trás, queiram extinguir completamente a Previdência. Mas não é muito diferente de uma pirâmide. Hoje você trabalha e daí
parte do seu salário é descontada e vai para a Previdência. E também parte que não é do seu salário que é descontada, não é diretamente, porque no fundo é, né? Que é o patrão, teoricamente, paga para a Previdência. Tem lá o seu fundo de garantia, desse valor tem o fundo de garantia, da qual é uma conta no seu nome e que em algum momento da vida você saca ela. Esse momento pode ser o momento que você seja demitido, pode ser o momento da aposentadoria, ou algum momento como agora, né, que o governo está liberando quem tem contas inativas. Então, esse dinheiro está lá no seu nome e tem a ver com o quanto você pagou para a Previdência. Tá? Mas outra parte do dinheiro que vai para a Previdência não é para o FGTS, não fica no seu nome, vai para a Previdência. E como que funciona? Tu tem mais trabalhadores ativos pagando a Previdência do que trabalhadores aposentados recebendo da Previdência. Então esses trabalhadores que estão na ativa, né, que são trabalhadores que estão trabalhando, é meio redundante. Esses trabalhadores que estão na ativa estão pagando os trabalhadores aposentados. E assim, você vai trabalhar e lá no final da vida também vai ter o direito a receber a Previdência Social, porque vai ter novos trabalhadores trabalhando e botando dinheiro na Previdência para você, né? Para você e todos os outros aposentados no caso. O que acontece? A Previdência foi pensada assim, dessa forma, lá nos anos 60. E o perfil socioeconômico do brasileiro tem mudado bastante ao longo desse tempo. Até a questão de, o brasileiro está vivendo mais. A gente tem que cuidar, porque sim, está vivendo mais, mas não tanto assim. A gente teve nos últimos anos uma redução bem grande na mortalidade infantil e isso, inclusive, tem impactado bastante no índice para parecer que estamos vivendo bem mais, mas não é bem assim. As classes mais pobres, né, têm a expectativa de vida aí em torno desses tais 65 anos aí que o Temer quer obrigar todo mundo a trabalhar. Então, já essa reforma no modelo dele já não é muito interessante, até porque exclui aí toda a população mais pobre da possibilidade da aposentadoria e de principalmente, né, de ter uma aposentadoria saudável. Porque a pessoa vai se aposentar já muito cansada de ter tido trabalhos perigosos e cansativos a vida toda, e daí vai ter uma expectativa de vida muito pequena e sem qualidade lá no final. Isso em média, né? Não quero saber de exceções. Fora que até em regiões inteiras do país a expectativa de vida fica muito próxima aí de 65 anos. Né? Então, eu acho que nesse modelo que a reforma está, eu acho que tem que ser desconsiderada de cara, mas precisamos de uma reforma. Por quê? O perfil está mudando, daqui a 15 anos a quantidade de contribuintes ativos em relação à quantidade de aposentados já vai ficar muito pequena, isso daqui a 30 a situação piora, daqui a 40 se torna, bem dizer, insustentável, né? Toda aquela história de buraco da Previdência e tudo mais, eu acho que deixa para os economistas falarem, nos concentramos nisso, né? Esse modelo atual, ele vai ter problema para se sustentar daqui a tantos anos. Então, quais soluções? A que o governo Temer está propondo é essa, bem dizer, fazer todo mundo trabalhar até quase morrer, e essa idade de 65 ela ainda pode subir, né, nos próximos 20, 30 anos, subindo a expectativa de vida do brasileiro, a expectativa média, né? Então, é a proposta que está aí, obrigar 49 anos de contribuição para receber o valor integral, que é quase impossível, principalmente, né, você aí, pseudo-intelectual, né, que vai fazer academia, pós-graduação, mestrado, doutorado e vai começar a contribuir até 30 anos, pode crer que não vai conseguir se aposentar. E daí você espera dar aula na academia, blá blá blá. A própria academia, no modelo que a gente conhece aqui no Brasil, as universidades estão mudando muito, né? Está mudando muito. Tem vários amigos que são professores universitários e sabe que a coisa não está legal. Daqui a pouco daí você vai ter que dar aula em escola. E olha só, é uma loucura dar aula na escola. Eu dou aula no ensino fundamental, no médio, no superior, estou em todos os níveis, sei bem a diferença que é de um local para o outro. E o ensino fundamental, por exemplo, os pequenininhos assim, cara, poucas pessoas que têm o pique realmente de dar aula até 60, 70 anos, né? Senão, assim,
não aguenta realmente, né? Por isso mesmo, o professor que tem um grande estresse mental no seu trabalho, o professor do ensino fundamental, do ensino médio, tem direito hoje à aposentadoria especial. Se aposenta com tempo de serviço e pode se aposentar então com uma idade mais baixa. Tem professores aí se aposentando com 50 e poucos anos, 60 anos, né? Eu mesmo fiz o cálculo, eu poderia me aposentar aos 57 anos, pela lei atual. Pela lei nova, terei que trabalhar até os 65, então estarei muito ferrado, né, nesse sentido. E vários outros colegas também, até porque a minha própria saúde já não é tão boa hoje, né, por causa do estresse desse trabalho árduo, né, que é educar no Brasil. Mas não é só professor que perde a aposentadoria especial. Imagina um policial, perde. Hoje, né, os militares estão fora, mas a Polícia Civil, a Polícia Federal já está entrando aí nesse cálculo. E os militares também não sairão ilesos da reforma da Previdência. Serão incluídos posteriormente. Tem ainda quem trabalha com produto químico. Imagina, né? Hoje tem, então, a condição da aposentadoria especial por trabalhar com produto químico. Não vai ter mais. Tem quem trabalha no campo. E essa é uma grande preocupação. Até eu costumo dizer, meio que pela primeira vez, que a bancada ruralista está do lado do trabalhador. Claro, porque o trabalhador rural trabalha completamente diferente do da cidade. Ele não tem como pagar a previdência mensalmente se ele vai receber só na safra. E fora a questão dos agrotóxicos, que diminui a sua expectativa de vida. E que muitas vezes, né, o pequeno trabalhador, ou o trabalhador rural, aquele que trabalha numa grande fazenda, trabalha para o patrão, né, que não tem as terras, ele tem que se aposentar cedo e continuar trabalhando, mas daí trabalhar menos por causa da questão da saúde, dos agrotóxicos e etc. Essa reforma da Previdência torna o trabalho do campo uma verdadeira loucura. E isso, se já os jovens hoje, né, fogem do campo para vir trabalhar na cidade, imagina então sob essa nova lei. Pode ser trágico, lembrando que a economia do país se ancora muito no trabalho do campo. Daí eu só estou reclamando, só estou dizendo aqui os meus motivos para ser contra essa reforma, e parece que estou entrando em contradição, pois acabei de falar que precisa de uma reforma. Precisa, mas não essa. O que tem que se abrir é audiências públicas e discussões para pensar uma reformulação da Previdência em que ela fique sustentável para os próximos anos, não prejudique a população mais pobre e não tire os benefícios especiais daquelas profissões que lutaram muito para consegui-los e consegui-los com razão. A solução não vai ser um remédio docinho, não vai ser aquele xaropinho docinho que até parece bala, mas não precisa ser esse terrorismo que estão tentando passar aí no Congresso. Aliás, né, nem o Congresso está muito afim. Ontem mesmo eu estava escutando a Voz do Brasil e que no primeiro dia que apresentam essa reforma oficialmente no Congresso, que ela já estava circulando pelas lojas há muito tempo, né? E lojas não é a do shopping, teve mais de 100 emendas. 500 deputados, mais de 100 emendas. Isso é algo fantástico, né? Uma média de uma emenda para cada 5 deputados. O pessoal trabalhando, porque nem eles se interessaram muito pela essa reforma. Até porque, ao contrário do que circula em alguns memes, essa reforma valeria, inclusive, para os políticos. Daí eu até apoiaria ela. Mas, não, vale para todo brasileiro, inclusive para eles. Não duvido que no projeto final eles simplesmente não se excluam e ferrem o povo inteiro. Não duvido, mas também não quero acreditar que isso vai acontecer. O que eu colocaria como proposta? Primeiro, a idade mínima, 65 de jeito nenhum. Mantemos como está, 60 para homens, 55 para mulher. Aliás, tem que ter essa diferença porque a mulher no Brasil, sociedade ainda muito machista, a mulher faz, no geral, dupla jornada. Trabalha em casa bem mais do que a média dos homens, então merece sim se aposentar antes. 55 para a mulher, 60 para os homens, mantém como está, não mexe na idade. Questão das pessoas com deficiência. Também, eu acho que daí não deveriam ter uma idade mínima aí. Pessoas com deficiência, tira a idade mínima. E profissões
que envolvam risco, que conquistaram o direito da aposentadoria especial, devem permanecer com a aposentadoria especial. Ah, mas assim tu não tá mudando nada, assim tu não tá fazendo reforma nenhuma, assim tu tá deixando como tá e a Previdência vai quebrar. Pois é, mas o que eu penso que pode ser muito simples, que vai injetar um bruto de dinheiro na Previdência, se lembra que eu falei do valor recolhido? Aquele valor que, teoricamente, parte sai do funcionário, parte sai do patrão, mas, na verdade, tudo sai do trabalho do trabalhador, né? O trabalhador ali que está produzindo, é o trabalhador que está vendendo, é o trabalhador que está colhendo, né? O patrão simplesmente paga um pouquinho a menos para ele para botar esse dinheiro lá na Previdência, né? Tudo sai do trabalho do trabalhador. Aumentar esse valor que a Previdência colhe, não é um remédio saboroso, né? Mas vai injetar milhões lá e podem dar uma sobrevida a mais para esse modelo de previdência. Ah, mas não é tu mesmo que falou que esse modelo de Previdência uma hora quebra, que uma hora não se sustenta? Pois é, então essa aí seria a reforma. Na minha opinião, o modelo de previdência teria que trocar todo. Talvez como? Como é o do FGTS, uma conta individual. Assim, cada um, conforme a idade começou a trabalhar, o valor que contribuiu durante a vida, o valor que pretende se aposentar, poderia criar o seu plano especial de aposentadoria e calcular quando vai se aposentar e quanto vai ganhar na aposentadoria. Seria até melhor para um planejamento de vida. Claro que entra uma questão. Existem pessoas que recebem aposentadoria, né, sofrem um acidente, né, ou morre e passa a pensão para um familiar. Existem várias situações em que a pessoa teria que se aposentar e ainda tem um valor muito pequeno ali para ganhar. Por isso mesmo, além das contas individuais, né, poderia ainda ter um fundo único, um dinheiro, uma parte pequena desse valor recolhido pela Previdência ir para lá para dar conta dessas pessoas que precisam, por um motivo de acidente ou qualquer outro que seja, se aposentar muito mais cedo que o esperado. Ou seja, reformular toda a Previdência. Toda a Previdência ser reformulada. Daí eu acho que passa a ser interessante. Talvez isso não seja possível, não sei se é, mas creio que sim, até porque eu já vi alguns economistas defendendo essa ideia. Porém, ela fica por algum motivo distante demais dos ouvidos do povo. Até porque muita gente não quer nem saber de reforma da Previdência. Mas, por aquilo que li, por aquilo que entendi, em algum momento precisará dessa reforma. Só que vamos pensar num jeito que essa reforma não seja tão destrutiva quanto a que está sendo proposta. Então, para deixar claro, a reforma da Previdência da maneira que está sendo proposta, sou completamente contra. Porém, entendo que em algum momento a Previdência Pública do país precisa ser repensada. Mas deve ser repensada de uma forma menos nociva à classe trabalhadora, principalmente aos mais pobres e necessitados, que talvez não vão ter uma vida tão longa assim. Pensando nisso, passei aí como proposta um aumento no valor contributivo e também uma reformulação, onde haja contas individuais e que o trabalhador possa pensar e planejar junto com a Previdência Pública quando vai se aposentar, quando quer receber de aposentadoria, quanto que ele deve contribuir para chegar nisso que ele está desejando. Agora, uma opinião assim mais específica minha, mais desligada daquilo que estudei, daquilo que pesquisei, daquilo que entendi sobre o assunto e tentei traduzir aí para vocês. Por que eu acho que essa reforma está sendo proposta dessa maneira? Há um tempo atrás, o jornalista aqui do Rio Grande do Sul, Juremir Machado da Silva, que inclusive foi meu professor lá na PUC, que é um jornalista da moda antiga, um cara que os textos realmente vale a pena ser lido, ele trouxe uma questão bem interessante. Antes de começar a circular essa reforma da Previdência do Michel Temer, alguns ministros se reuniram com bancos e outras instituições financeiras para falar sobre previdência privada. Você sacou a maldade? No primeiro momento, poderíamos pensar que ele foi só conhecer como é que funcionam os sistemas de aposentadoria privada, mas não, né? Ele foi, e agora é na minha singela opinião, né? Eu não estou afirmando nada e etc, blá blá blá, blá blá blá, mimimi. Uma política cheia. Foi para fazer lobby, para conversar, fazer seu ninho aí
com a iniciativa privada. Por quê? Essa reforma ela vai ser trágica. Vem dizer a possibilidade de você que está aí sentado, mesmo que se tenha a foto do Temer, a camisa do Mises aí, não importa, para você que está aí sentado, essa reforma meio que anula boa parte das suas chances de se aposentar. De se aposentar ainda com saúde, curtir a aposentadoria, obviamente. Então, obviamente, você, né, que tem a camisa do Mises, o pôster do Temer, vai ser um cara esperto e vai procurar o quê? Bancos privados para fazer aposentadorias privadas. E, obviamente, eles não fazem esse serviço de graça, nem porque são amiguinhos, nem porque querem o melhor para o mercado e etc. Você tem a camisa do Mises, o pôster do Temer, mas creio que não é tão inocente assim, né? Então, parece, né, assim, minha opinião furada, opinião de filósofo, só quer incomodar as pessoas, é que tem toda uma articulação aí entre os bancos privados e políticos que estão no poder. Né? Eles vão sair ganhando nessa história. É sempre aquilo, né? Ah, essa reforma, quem sai ganhando com essa reforma? Bom, faça a reflexão aí e tente descobrir. Certo? Assistiu até aqui o vídeo? Dá o gostei, dá o like, né? O like é, que bom que você fez esse vídeo. Mas se você odiou e tudo mais, né? Comenta, coloca ali nos comentários. E principalmente, gostando ou não gostando, não importa, né? Vamos pensar alternativas para essa reforma. O que pode ser melhor pensado aí nela? Mas coloque nos comentários aí o que você pensa que pode ser feito para melhorar a Previdência, para que ela não quebre e também para que não fique tão pesada assim para os trabalhadores mais pobres, das regiões menos desenvolvidas do país. Eu acho que eu consegui fazer um vídeo bem racional, bem simples, sem economiquez, né? Um vídeo filosofês sobre o assunto. E fui sincero, espero também as opiniões sinceras e respeitosas de todos. Se puderem também, para abrir a mente geral aí da galera compartilhar o vídeo nas redes sociais, eu agradeço muito. Obrigado, valeu! Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Filosofia Hoje, que tem vídeo toda semana. E até a próxima! Galera, preciso da ajuda de vocês para chegar em 50 mil inscritos até o final do ano. O canal tem potencial, tem força, mas preciso da sua inscrição e preciso que indique o canal para os amigos, né? Se você é daltônico, me desculpa, mas no ícone azul você assiste mais um vídeo de filosofia e no verde um vídeo de jogo aqui do nosso canal.